A graça e a paz de nosso Senhor Jesus seja com todos. Amém? Que privilégio termos esse momento em que podemos louvar a Deus. Quantas músicas lindas, né? Bíblicas, cristocêntricas foram ministradas nesta noite e com certeza falou ao nosso coração e alcançou o trono da graça de Deus. O propósito de tudo que fazemos aqui é para a glória de Deus. Não é para a nossa glória, mas para a glória de Deus. O culto é para Ele. O culto não é para nós. O culto é para Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Temos então esse privilégio de também poder ouvir a palavra, que faz parte do culto. A palavra de Deus, juntamente com louvores, com os louvores, com a oração, completa todo esse culto que nós estamos prestando a Deus. E eu gostaria nesta noite de meditar com os irmãos em alguns textos bíblicos. E o tema de hoje é o resultado de estar reconciliado com Deus. Se você já está reconciliado com Deus, você terá nesta noite a oportunidade de se lembrar, lendo alguns textos bíblicos, a respeito do resultado, do início da sua reconciliação e onde essa reconciliação está te levando. Houve uma reconciliação com Deus por meio de Jesus, e a partir de então começou uma vida nova, e essa vida nova te conduz por um caminho, e esse caminho é o caminho da eternidade. Enquanto você está vivo, você pode ir desfrutando dessa reconciliação com Deus, e você pode ir aprendendo com Deus quais são essas virtudes e essas qualidades que Ele te concedeu no momento em que você creu em Jesus. Então, o tema é o resultado de estar reconciliado com Deus. E para isso eu gostaria de iniciar lendo o texto de 2 Coríntios, capítulo 5, dos versos 17 ao 21. 2 Coríntios, abra sua Bíblia, capítulo 5, verso 17 ao 21. Confirma comigo o que diz a palavra do Senhor. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Amém? As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Verso 18. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Amém? Feche os seus olhos, eleve seu pensamento a Deus nessa hora. Quero orar com vocês. Santo Deus, nosso Pai, nesta noite mais uma vez temos a oportunidade de ouvir a Tua palavra e sermos edificados pela Tua palavra, Senhor. Portanto, eu peço ao Senhor que Teu Espírito Santo se mova em nosso meio, fazendo-nos, ó Deus, estar despertos à Tua palavra e nos alimentando desta palavra, Senhor,
possamos então ter as condições de filhos que já somos, de estarmos praticando, Senhor, as Tuas verdades. Vivendo esta verdade, Senhor, no mundo caótico, no mundo de trevas, na qual o Senhor nos chamou para sermos luz e o sal. Rogamos ao Senhor que a Tua palavra encontre então guarida em cada coração e produza os efeitos para a qual ela será lançada em nossa mente, Senhor, a fim de que todos nós, como filhos do Senhor, tenhamos o privilégio de Te servir e de sermos vasos de honra em Tuas mãos, dando bom testemunho da nossa fé. Louvamos ao Senhor, engrandecemos ao Senhor, que a nossa mente então se abra, Teu Espírito nos ilumine e tenhamos, Senhor, essa liberdade no Senhor de aprendermos, de sermos aconselhados, de sermos exortados, de sermos alimentados pela Tua palavra. É o que eu Te peço, meu Senhor, em nome de Jesus. Amém. É certo, meus irmãos, que quando nós cremos em Jesus, no início da nossa caminhada cristã, e talvez você vai trazer à sua memória hoje o dia que você creu em Jesus. Alguns não se lembram a data certa do dia que você creu em Jesus para a sua salvação. Eu sei disso porque eu também não me lembro a data certa. Mas eu sei que aos meus 9 anos de idade, eu ouvi o Evangelho e eu entendi que sem Jesus eu não poderia ser salvo da condenação que pesava sobre a minha vida. Mas esse início da minha caminhada com Deus, ela não iniciou no mesmo dia e tampouco terminou no mesmo dia. Foi um início. Ou seja, eu comecei a entender a respeito do Evangelho e foi me ensinado e fui discipulado e fui doutrinado a respeito das grandezas da obra de Jesus em meu favor. Isso não foi de uma hora para outra. Inclusive depois de 43 anos convertido, ao ler a palavra de Deus eu continuo aprendendo. Eu continuo sendo edificado pela palavra, continuo entendendo os propósitos de Deus para a minha vida e quero continuar seguindo e focado nesta direção. Até que Ele venha, ou até que Ele me chame, não é? Mas, então nesse início da caminhada, quando nós fomos reconciliados com Deus através do único caminho que é Jesus, pois não existe outro meio de reconciliação com Deus a não ser pelo único e vivo caminho que é Jesus. Essa reconciliação não vem porque você vem por uma igreja, uma denominação, você vem e você pratica certas coisas que são ensinadas ali, mas essa reconciliação vem quando de fato você creu de todo o coração, você confiou na obra de Jesus em seu favor, e então você decidiu segui-lo, ser seu discípulo. E ao ser seu discípulo, você então compreendeu que há uma obra realizada por Jesus, uma obra grandiosa em nosso favor, e você compreendeu que agora você vai viver em consonância com essas verdades que foram ensinadas pelo Senhor, pelos seus apóstolos, o qual o Espírito Santo iluminou, inspirou e continua iluminando nossa vida, a fim de que nós então, compreendendo a totalidade dessa obra, vivamos de acordo a esses princípios absolutos, imutáveis de Deus para a nossa vida. Então a reconciliação em Cristo colocou-nos em uma posição de amizade com Deus, num primeiro momento. Éramos inimigos de Deus e pela reconciliação, por meio de Cristo, nós nos tornamos amigos de Deus. Não somos mais inimigos de Deus. Você deve pensar, eu tenho como inimigo 3 situações neste mundo: a minha velha natureza, o eu antes de nascer de novo, eu tenho o mundo, o sistema maligno que vai contra Deus e contra o seu Cristo, e temos a Satanás. Essas 3 forças que atuam contra a nossa vida.
E ao percebermos isso, nós nos colocamos então numa situação de dependência de Deus. Porque pelas nossas próprias forças e capacidades, será impossível derrotá-las. Nós não podemos derrotar a nossa velha natureza agindo como velhas criaturas. Nós só podemos derrotar a velha natureza agindo como novas criaturas. Vocês se recordam quando Jesus falou que não se põe pano novo, não se costura um pano novo num pano velho? Porque o pano novo ele vai se romper com o pano velho, não condiz as duas coisas, não servem uma para a outra. E não se pode colocar vinho novo também em odres velhos, porque ele vai se romper. A velha natureza não tem conserto. A velha natureza, ou seja, a natureza com a qual nós nascemos neste mundo, no dia da nossa concepção, nascemos com uma natureza pecaminosa, herdada de Adão e de Eva. Somos descendência desse casal que pecou contra Deus, e Deus disse: certamente morrerás. E nascemos então nessa condição de pecadores por natureza. Na outra pregação que eu tive a oportunidade de estar aqui, os irmãos há de se lembrar, nós pecamos, nós não somos pecadores porque pecamos, mas pecamos porque somos pecadores, por natureza. E dessa situação de pecadores por natureza, é que Deus envia seu Filho unigênito ao mundo, a fim de que o Filho se tornando homem, o Filho de Deus se tornando homem, desse a oportunidade para que eu e você nos reconciliássemos com Ele e nos tornássemos então novas criaturas. O que é ser essa nova criatura? A Bíblia então ela vai, conforme os textos sendo lidos, ela vai mostrando para nós que essa nova criatura, em essência, é a vida do próprio Deus em cada um de nós. Que vida é essa? A vida eterna, a vida de eterna qualidade, a vida poderosa. Por que ela é poderosa? Porque ela pode suprimir os desejos da velha natureza, ela pode inclusive despojar-se das coisas velhas, ela pode inclusive aborrecer as coisas velhas, que são as coisas que vão contra Deus, as coisas que nos fazem mal, as coisas que fazem mal para os outros, para as outras pessoas, para os outros seres humanos. Então a nova natureza, ela produz em nós uma qualidade de vida que supera infinitamente a questão da natureza velha. Todo cristão tem duas naturezas. Duas. Aquele que ainda não passou pelo processo da reconciliação com Deus por meio de Jesus, só tem uma natureza. Mas aquele que creu em Jesus possui duas naturezas. A natureza de Adão, que vai ser exterminada no dia da glorificação. Não haverá mais a presença do pecado em nós, graças a Deus. Esses dias eu falando com meu filho, ficamos debatendo e falando por 2h30 a respeito dessa situação. Que nós não conseguimos contemplar o que é viver sem pecado. Nossa mente não consegue compreender como é viver sem pecado. Nós temos sim na palavra de Deus o exemplo de alguém que viveu sem pecado neste mundo, que é Jesus. E vimos essa vida de Jesus na terra se manifestando de maneira grandiosa, maravilhosa, que nós olhamos para aquilo e falamos: meu Deus, como pode Jesus fazer isso, falar isso, desejar isso? Como pode ele não responder quando ele é afrontado de uma maneira que ofenda o outro? Como pode ele agir com amor em situações de que pessoas estão acusando de fazer a obra que ele fazia por Beelzebu? Você imagina isso?
E Jesus agia com amor e com graça, e esse amor e graça que ele transmitia para as pessoas não entendiam. O que ele está fazendo? Por que ele está agindo assim? Aqueles que entendiam, seguiram ele até o fim, seguiram ele até a sua própria vida ser tirada. Aqueles que ouviram, mas não entenderam, morreram em seus delitos e pecados e estão no inferno. O propósito de Deus, então, por meio da reconciliação, é nos trazer o entendimento de que a obra de Jesus é uma obra tão grandiosa que não é simplesmente Jesus morrendo na cruz. E todo cristão sabe disso, Jesus morreu na cruz pelos meus pecados, mas ela vai muito além disso. Ela vai muito além de simplesmente nos trazer a salvação da nossa alma. Ela vai além. Ela proporciona para nós resultados de grande valia, de grande valor. E esses resultados eu gostaria de ler com os irmãos alguns outros textos, a fim de que a nossa fé fique estruturada na palavra de Deus, o nosso entendimento, o nosso conhecimento a respeito da nossa segurança como filhos de Deus, na obra redentora de Jesus, que não ficou apenas na questão salvação da nossa alma, mas que é algo que cresce diariamente dentro de nós e produz frutos para a glória de Deus. Nós não somos mais controlados, todo cristão todo homem, mulher que foi reconciliado com Deus, não é mais controlado pela velha natureza. Existe uma luta, mas nós não somos mais controlados pela velha natureza. Nós recebemos a vida espiritual, a vida do próprio Deus, a vida eterna, e nós passamos então de uma condição de escravos do pecado para sermos servos de Cristo. Antes, nós não podíamos deixar de pecar. Antes de Cristo, não podíamos deixar de pecar. Mas agora com Cristo nós podemos, pois foi nos dado uma nova vida que subjuga a velha natureza, a fim de que ela fique lá onde ela deveria estar, morta, crucificada com Cristo, e não domine mais a nossa vida, não tenha poder sobre os nossos desejos humanos, carnais, sobre os nossos desejos dos olhos, da carne e a soberba da vida. Essas coisas já não podem mais dominar a vida do cristão. Se está dominando, é porque nós não estamos tomando posse da vida eterna. Se está dominando, é porque nós ainda não compreendemos a grandeza da obra de Jesus em nosso favor. E então nós ainda estamos caindo em alguns pecados que já deveriam ter sido abandonados há muito tempo. Então, quando nós olhamos para a vida nova, para essa nova criatura que a palavra de Deus declara que nós somos, pois estamos em Cristo e somos nova criatura, as coisas velhas passaram, a escravidão do pecado passou, servos de Satanás que éramos passou, não somos mais dominados pela velha natureza, não somos mais escravos do diabo, e vamos ver hoje que temos algumas virtudes e alguma palavra de Deus, ou várias palavras de Deus, que vai mostrar para nós que o resultado da nossa fé, colocada em Jesus, trouxe para nós muitos privilégios. E nós precisamos, por causa desses privilégios, como filho de Deus, viver de acordo e em conformidade a essa nova natureza que Ele nos deu em Cristo Jesus. Convido você a abrir a sua Bíblia em Romanos capítulo 8, verso 31 ao 39. Romanos 8, 31 ao 39. Como resultado dessa reconciliação com Deus, o cristão então, ele tem uma segurança. A segurança não está naquilo que faz ou deixa de fazer, irmãos. O vir ao culto,
ao louvar a Deus, ao orar a Deus, cultuar a Deus, são práticas cristãs simples e normais que todo cristão tem privilégio de fazer. E isso não é simplesmente numa casa de culto como esta, num lugar de culto como este, mas todos os dias da nossa vida, no trabalho, na faculdade, na escola, no trânsito, em todo e qualquer lugar, nós prestamos e podemos prestar culto a Deus. O resultado de estar reconciliado com Deus, por meio de Cristo, é que não tem hora marcada para falar com Ele. Não precisa agendar um horário para nós falarmos com Ele. E Deus conhece cada um de nós, nossos pensamentos. Ele sabe a respeito da nossa vida nos mínimos detalhes. Não adianta você esconder, querer se esconder. Ele sabe. Ele sabe das suas fraquezas, Ele sabe das suas necessidades, Ele sabe das suas aflições, das suas tribulações, dos seus problemas físicos. Deus conhece cada célula do nosso corpo. Não está nada oculto a Ele. Tudo está claro diante dEle. Nada podemos esconder dEle. Aquelas situações que você pensa, ninguém está vendo, Deus está vendo. Ele sabe de tudo. E como eu sei que Ele sabe de tudo, eu vou me portar de acordo com aquela nova natureza que Ele me deu. Não pelo que eu faço, deixo de fazer, eu sou capaz de conquistar, mas pelo que Ele me deu, pelo que Ele me proporcionou, pelas coisas que Ele implantou dentro de mim, no dia que eu fui reconciliado com Deus por meio de Jesus. Não é um esforço que você vai fazer. Eu vou me esforçar para ser santo. Não. Você é santo porque Deus declarou que você é santo. Hoje eu estava pesquisando no Novo Testamento a palavra santo. Tem mais de 80 declarações no Novo Testamento falando a respeito da igreja, falando a respeito de nós, falando de cada um de nós. Nós somos santos, separados para Deus. Para de pensar que você é um ser pecador. Você é um ser pecador e você é pecador. Pense, eu sou santo, eu sou santo, eu sou santo porque Deus me separou para Ele. Está declarado nas Escrituras. Eu sou santo, separado para Deus porque Ele declarou. E eu creio no que Ele disse. Creia isso e viva nessa direção. Eu sou santo, um pecador regenerado. Fui reconciliado com Deus por meio de Cristo. O pecado não terá domínio sobre mim. Você pode dizer isso. Você pode afirmar isso. Eu posso dizer isso. Eu posso afirmar isso. E eu afirmo isso. O pecado não terá domínio sobre mim. Então, esse texto de Romanos 8, verso 31 ou 39, lemos assim: a segurança está em Cristo. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo.
fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores. Aleluia! Creia nisso. Somos mais que vencedores. Vencedor já é uma coisa boa. Agora ele diz, mais que vencedores. Em todas essas coisas. Por meio daquele que nos amou. Você não é vencedor por sua própria capacidade e força. Eu não sou vencedor pela minha própria capacidade e pelo meu esforço, mas eu sou vencedor por aquele que me amou. Somos vencedores por aquele que nos amou. Porque eu estou bem certo. Olha só, irmãos, que coisa maravilhosa, segurança, certeza. Estar seguro e certo. Estou certo de que nem a morte. Eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. A segurança, irmão. Que segurança, que certeza que o cristão tem, aquele que foi reconciliado com Deus, de que estas palavras pertencem a nós, são nossas para sempre. É declaração de Deus para nós, vamos tomar posse dessas verdades. Somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Estamos seguros que não há tribulação, não há angústia, não há perseguição, não há morte, não há nada. E para terminar, alguns poderiam falar, mas tem esse. Ele diz assim, nenhuma outra criatura. O diabo não pode. Inclusive você mesmo não pode mais. Uma vez que você foi reconciliado, uma vez que você se tornou filho, uma vez que você foi declarado por Deus santo, uma vez que você foi declarado por Deus, herança de Deus, você é cordeiro com Cristo das heranças que Jesus conquistou para nós na cruz do Calvário. Uma vez que Deus declarou isso, a segurança repousa na sua palavra. Não mais na sua capacidade de se esforçar, de querer, por meio do seu esforço, manter a sua salvação, mas pela declaração de Deus, de que você está salvo e salvo para sempre. Você que foi reconciliado com Deus por meio de Cristo, você está salvo e salvo para sempre. Nenhuma criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém. Deus não teve segundo plano, ou um plano B. Quando Adão e Eva pecaram, Deus não foi surpreendido pelo pecado de Adão e Eva. A palavra de Deus em Efésios diz que desde antes da fundação do mundo, fomos predestinados para sermos salvos por meio de Cristo. Nós não fomos predestinados para sermos salvos por meio de ser membro de uma igreja, por participar de uma igreja. Não somos salvos porque o nosso nome está no hall de membros de uma igreja. Nós somos salvos por causa da obra de Cristo exclusivamente. Então 2 Coríntios capítulo 5, verso 21, tem uma declaração, em 2 Coríntios 5, 21. Aqui está o resultado da nossa segurança. Assim como lemos em Romanos 8, 31 e 39, aqui está uma afirmação na palavra de Deus importantíssima para nós. Aquele que não conheceu o pecado,
Jesus não tinha pecado, não conheceu o pecado. Olha só, Ele o fez pecado por nós. Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Nele fôssemos feitos justiça de Deus, não pela nossa própria justiça, mas pela justiça de Cristo, nós fomos justificados diante de Deus. Você que creu, que privilégio, que segurança. Não há nada neste mundo que pode nos separar do amor de Deus, já foi dito aqui. Por quê? Porque a única pessoa em que Deus se compraz, a única pessoa em que Deus se compraz é no seu Filho. Se não for pelo Filho, se o caminho não for pelo Filho, você jamais verá a Deus. Eu jamais poderia ver a Deus. Mas porque estamos no Filho e cremos na obra do Filho, que pagou o preço pela nossa salvação e que nós não precisamos pagar nada para ser salvo. Não é o seu dízimo, sua oferta que vai te salvar, como dizem alguns por aí. Não é frequentar uma congregação que vai te salvar, como dizem alguns por aí. Mas é o fato de você ter recebido a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Ele é a garantia. Foi Ele quem pagou pelos nossos pecados na cruz do Calvário. Foi Ele que pagou com seu sangue precioso. O que você e eu agora fazemos em Cristo é mandamento. Nós fazemos as obras porque já somos salvos. Não é que fazemos as obras para ser salvo, porque Cristo já fez tudo. Agora vamos lá para 1 Coríntios 15. A segurança do cristão repousa nesses textos e em vários outros que encontramos nas Escrituras, porém eu selecionei alguns para que a nossa segurança e a nossa gratidão e a nossa vida esteja tão segura e bem à vontade diante de Deus para servi-lo em razão das coisas que Ele fez por nós. Ele não simplesmente nos salvou e nos deixou a Deus dará nesse mundo, mas Ele nos salvou e nos deu coisas grandiosas, para que por meio destas coisas grandiosas nós possamos servi-lo, possamos ser úteis no seu reino. Avancemos contra o reino das trevas, avancemos contra o sistema do mundo que vai contra Deus. E nesta geração que estamos vivendo, nós vemos quantas coisas estão acontecendo, que estão levando as pessoas para longe de Deus. E as pessoas vivem tristes, elas vivem com um vazio dentro de si, tentando preencher com práticas imorais, vivendo na idolatria, vivendo uma vida totalmente alheia aos propósitos de Deus. Vemos a ideologia de gênero hoje sendo tão normal e ensinada nas escolas, que se você não cuidar dos seus filhos, daqui a pouco chega um menino e fala: mamãe, eu quero ser menina. E a menina chega: mamãe, eu quero ser menino. E coisas do diabo inculcadas na cabeça das pessoas. Homem vivendo com homem, mulher vivendo com mulher, como se fosse um casal. Coisas abomináveis diante do Senhor. Amamos essas pessoas, não amamos o pecado delas, porque Jesus morreu por elas também. E nós, como filhos de Deus, devemos mostrar na palavra de Deus que Cristo Jesus pagou o preço pelos nossos pecados. E viver dessa maneira é viver no pecado. Se morrer assim, vai para o inferno. Então, esse texto que nós vamos ler agora, de 1 Coríntios, capítulo 15, verso 12 ao 21.
Quem é o garantidor da nossa herança lá no céu? Diz assim a palavra, verso 12 ao 21. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam algum dentre vós que não há ressurreição de mortos? Paulo aqui estava combatendo uma ideia que surgiu na igreja naquela época, de que não havia ressurreição de mortos. Talvez pela influência dos saduceus, que era uma seita do judaísmo, que não cria na ressurreição. Talvez pelos grupos pagãos, que também não aceitavam essa questão da ressurreição. E estava se infiltrando dentro da igreja uma doutrina que não condizia com os ensinos de Cristo e dos apóstolos. Então Paulo escreve essa carta para aquela igreja, a fim de orientar aquela igreja de que a fé cristã, ela tem um fundamento. O fundamento é de que Cristo, olha só o que diz o texto: pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, pois afirmam algum dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. É lógico. Se você acredita que não existe a ressurreição, então Cristo não ressuscitou. E ele estava combatendo então essa heresia que tem por aí. Quantas pessoas colocam em dúvida a existência inclusive de Jesus? Não é só a Bíblia que fala a respeito de Jesus, da sua existência. Tem muitos outros autores da antiguidade que falaram e escreveram a respeito da pessoa de Jesus. É um fato histórico. Mas aqui surgiu então a ideia de que não há ressurreição. Morreu, acabou. Conheço pessoas assim. Morreu, acabou. Não existe uma alma eterna dentro do ser humano. Morreu, acabou. Então não tinha razão de Jesus ter vindo. Não tinha razão dele vir e ser um servo sofredor como foi. Porque ele viria? Se morreu, acabou. Não há ressurreição. A nossa fé então é uma fé de doido, de pessoas loucas, se assim crêssemos. Mas claro que nós não cremos nisso. Nós cremos que a palavra de Deus, ela é viva. É a palavra de Deus, inspirada por Deus, para iluminar a nossa mente, a fim de que nós creiamos em Deus e no seu Filho Jesus. Continuando o texto. E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, olha só o que eu estava dizendo, é vã a nossa pregação. Estou perdendo meu tempo aqui. Você também está perdendo seu tempo aqui. É vã a nossa pregação, é vã a nossa crença. E aí ele diz: é vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou. Se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda permaneceis condenados, em outras palavras. E ainda permaneceis mortos em seus delitos e pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Acabou. Aqueles que creram em Cristo e que morreram, acabou, pereceram, não existe, sumiu, desapareceu, se extinguiu. E não é isso que a Bíblia ensina. Ele está aqui contradizendo esses ensinos. Ele está aqui combatendo essas heresias. E a nossa fé está alicerçada na ressurreição de Jesus. Se a nossa esperança em Cristo, verso 19, se limita apenas a esta vida, olha o que ele diz: somos os mais infelizes de todos os homens. Em algumas expressões fala, os mais miseráveis de todos os homens.
se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida aqui, que dura 80, 90, 100 anos, para alguns, para outros não chega a tanto, somos os mais infelizes de todos os homens. Então a nossa fé, ela não está alicerçada em ideias, filosofias dos homens, pensamentos dos homens, doutrina dos homens, mas no que Deus afirma. O Filho ressuscitou, então a ressurreição vai acontecer em cada um de nós. Seremos um dia ressuscitados para receber um corpo de glória. Nós vamos ver logo em seguida. Então ele, Jesus, a segurança da ressurreição para a vida eterna está exclusivamente em Cristo. Ele é o único garantidor pela herança do cristão no céu. Ele ressuscitou, Ele vive, e nós ressuscitaremos e viveremos para sempre na eternidade com Ele. Isso leva-nos a pensar como estamos vivendo nos nossos dias aqui na terra. O que estamos fazendo com a nossa vida aqui na terra? Qual é o tempo que nós estamos dedicando a Deus enquanto estamos vivendo aqui? Porque esse tempo passa muito rápido. Há poucos dias atrás eu carregava minhas filhas no meu colo, o meu filho no meu colo. O tempo passa. E o que nós fazemos? O que temos feito para que desfrutemos dessas verdades de Deus e dessa segurança que Ele propõe a nós, e que é segura e que é verdadeira? E em razão disso, o que fazemos? Testemunhamos com a nossa vida dessas verdades aqui? Ou duvidamos de Deus e em certos momentos do nosso dia pensamos assim: afinal de contas Deus não me ama tanto, porque estou passando uma tribulação. Mas o texto que nós lemos lá atrás fala nem tribulação. Então quando você está passando por lutas, dificuldades, aflições no seu corpo, você se lembra, estas coisas nada são diante das promessas que Deus fez para mim. Nada são. As lutas, as dificuldades aqui neste mundo, elas são reais. Jesus disse certa vez: no mundo tereis aflições. Não vai ser sombra e água fresca, não. Vai ser aflição. Você que é verdadeiramente seguidor de Cristo sofrerá aflições, saiba disso e se prepara para isso. Porque Jesus falou: neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Com Ele você vai vencer. Com Ele você vai suportar as aflições, as tribulações, as lutas. Porque o nosso Redentor vive. E Ele intercede por nós. Ele cuida de nós. E a Ele um dia teremos que prestar contas do que fizemos enquanto vivos aqui nessa terra. Teremos que prestar conta. No tribunal de Cristo vamos comparecer, não para decidir se somos salvos ou não, mas para decidir quais obras fizemos em Cristo, quais obras fizemos na carne, quais obras fizemos no Espírito. As que foram realizadas no Espírito vai servir para o nosso galardão. As que foram queimadas são perdidas. Fez com amor, fez com dedicação, fez porque realmente você entende que você é de Cristo, e que a sua esperança é diferente das pessoas que vivem no mundo sem esperança. Elas não têm esperança. Você pergunta para essa pessoa e fala para ela onde você vai passar a eternidade. Ela não sabe, ela não tem certeza de nada, ela não sabe, ela está perdida. Mas pergunta para você, vou perguntar para você, você vai dizer: a minha eternidade está garantida com Deus por causa da obra de Jesus. Porque
porque foi Ele quem morreu, foi Ele quem ressuscitou. E eu confessei Ele como meu Salvador e Senhor. E eu estou mostrando a evidência da minha salvação. Eu estou mostrando isso pelo amor à minha esposa, a meus filhos, ao meu funcionário. Eu estou mostrando esse amor de Deus às pessoas com quem eu me relaciono. Segunda Pedro 1:4. Segunda Pedro 1, verso 4. Mais uma afirmação a respeito do resultado que o cristão tem por estar reconciliado com Deus. Diz assim: pelas quais nos têm sido doadas, foi doada por Deus, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas. Muito grandes promessas, para que por elas vos torneis participantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Como é que essa questão de participar da natureza divina aconteceu? Quando foi que ela surgiu em nós? Ser participante da natureza divina. E eu quero ler com vocês alguns textos que vocês já conhecem de cor, como por exemplo João 3, verso 3. Abra aí sua Bíblia. João 3, verso 3. Esses textos que eu vou ler agora, eles vão mostrar para nós e vão provar para nós como é que nós nos tornamos participantes da natureza divina. Então João 3,3 diz assim: a isto respondeu Jesus: em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Verso 6: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Nos tornamos participantes da natureza divina o dia que nós nascemos do Espírito. O que foi nos dado quando nós nascemos do Espírito? Foi nos dado um novo Espírito. Vocês se lembram lá de João capítulo 1, verso 12 e 13? João capítulo 1, verso 12 e 13, ele fala isso. Depois vamos ler, não precisa abrir agora. Eu vou chegar lá ainda. Então nós nascemos de novo do Espírito. Mas eu nunca senti isso. Quando eu confessei a Jesus, eu não senti assim uma coisa diferente em mim. E eu não caí no chão, eu não chorei, eu não balbuciei, eu não dormi. Não aconteceu nada assim estranho o dia que eu confessei Jesus e nasci de novo. Não senti. Porque não é por sentimento, é por fé. Você não precisa sentir as coisas espirituais para você crer nelas. Você sabe que ela existe por fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então, pela fé no que Deus diz na sua palavra, nasceu do Espírito. Eu creio que nasci do Espírito, ainda que eu não caí no chão, ainda que eu não falei em línguas estranhas, ainda que eu não balbuciei, ainda que eu não dormi, ainda que eu... sei lá o que pode acontecer. E o que acontece por aí, como fazem muitos? Nada disso. Porque Deus é um Deus de ordem, de paz. Ele não é um Deus de confusão.
E você pode crer que você nasceu do Espírito. Antes você era só nascido da carne, da vontade da carne, do sangue e da vontade do homem. Mas agora você é nascido da vontade de Deus. E qual é o nascimento da vontade de Deus? É o nascimento espiritual. Então você é um ser espiritual. É da carne, mas é do Espírito. O que é que vale mais? É do Espírito ou da carne? Do Espírito. É por isso que muita gente tem dificuldade quando você pergunta: você é santo ou você é pecador? Rapidamente o crente fala: eu sou um pecador. Mas se esquece que foi nascido do Espírito. O Espírito fez nascer em nós um Espírito novo. Então se alguém te perguntar: você é um santo pecador? Você vai falar em primeiro lugar: eu sou um santo, fui regenerado, ainda possuo a velha natureza, que um dia vai ser exterminada de dentro de mim, mas eu sou santo. Muda a chave na sua mente. Muda essa identidade de Adão para a identidade de Cristo. Vira a chave. E você vai ver como a sua vida vai mudar dia após dia. Eu sou de Cristo, sou um ser espiritual, nasci de Deus. É isso que eu sou. Minha nova identidade não é mais filho de fulano e filho de ciclana. É filho de Deus. E por sermos filiação de Deus, é que estamos indo para o céu. Se não nascer de novo, não vai ver o reino de Deus. Por isso que Jesus falou para Nicodemos: o que é nascido da carne é carne. O que é de Adão é Adão. Mas o que é do Espírito é espiritual. Isso é o que vale, isso é o que tem importância. Isso é nisso que eu preciso pensar todos os dias. Primeira Pedro 1:23. 1 Pedro 1:23. Vamos lá, rapidão. Diz assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança. Verso 3. 1:3. E depois eu vou ler o verso 23. Segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Agora o verso 23. 1 Pedro 1:23. Pois fostes regenerados não de semente corruptível. O que é a semente corruptível? É a semente de Adão. A semente corruptível é a semente de Adão. Mas ele diz aqui: pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, que não se corrompe, que não perece, mediante a palavra de Deus, a qual viva e é permanente. Esse novo nascimento, irmãos, ele é de uma profundeza tal, que se nós compreendermos isso, vai mudar o nosso estilo de vida, vai mudar os nossos pensamentos, vai mudar as nossas atitudes, o nosso comportamento. Quem eu sou? Quem você é? Em Cristo eu sou uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Eu não sou mais somente um ser carnal, mas eu sou nascido de Deus. Eu sou um ser espiritual. Eu tenho a vida eterna. Eu sou declarado filho de Deus. Eu tenho comunhão com Deus. Eu fui reconciliado com Ele por meio de Cristo. Romanos 8:1. Eu me surpreendo quando pergunto para alguns crentes:
Se Jesus voltasse hoje, você tem certeza que você iria com Ele? Se acontecesse arrebatamento, você iria com Ele? Eu me surpreendo com a resposta de alguns crentes. Não sei, pastor. Não sei dizer não. Quem sabe sim, quem sabe não. Gente, isso aí é viver numa incerteza infernal. Mas olha o que diz o Romanos 8:1. Vamos ler. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão na Igreja Batista Bíblica? Em Cristo Jesus. É bom estar aqui nessa igreja. Amém? Porque aqui se ouve o Evangelho, aqui se ouve palavras que edificam a nossa vida, aqui nós vemos o amor dos irmãos fluindo de uns para com os outros. Isso é igreja. É bom estar aqui nessa igreja, sim, mas a condenação, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O que vale é isso. O que importa é isso. Não tem condenação para você que está em Cristo Jesus. Não tem. Que coisa maravilhosa. Você dormir todos os dias e levantar, sabendo que você não está mais condenado, porque você está em Cristo Jesus. Se Deus te chamar hoje, você vai, eu vou com Ele. Com toda certeza você pode afirmar, eu vou, porque eu estou em Cristo Jesus e nenhuma condenação há para mim. Tem um texto de João 14, verso 17 ao 23. Participar da natureza divina de Cristo, então, é em razão do novo nascimento que ocorreu na nossa vida. É estar em Cristo e nenhuma condenação existe sobre nós. E nesse texto de João 14, verso 17 ao 23, lemos assim, 14, 17 ao 23. E o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros, ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não o Iscariote: de onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quando nós nos reconciliamos, então, quem veio fazer morada em nós? O Espírito Santo da verdade. Somos casa de Deus, morada de Deus, tabernáculo de Deus, habitação de Deus. Não perca esse foco. Não se esqueça disso. Somos habitação de Deus. O Espírito Santo habita em nós. Jesus aqui está declarando isso. Alguém pode dizer, mas eu não sinto o Espírito Santo. Problema seu. Vai buscar na palavra, vai se encher dele que você vai sentir. Ora, louve-o, leia a palavra,
Então você vai se enchendo do Espírito, aí você vai sentir Ele agindo em você, vai sentir Ele guiando você na sua vida aqui na terra, te livrando de coisas ruins, porque você está se enchendo do Espírito. Esse negócio de ficar cantando, enche-me Espírito, isso não é bíblico. Não é bíblico. A palavra de ordem é enchei-vos do Espírito. Um imperativo, um verbo imperativo, enchei-vos do Espírito. Não cante mais isso. Enche-me Espírito Santo. É você que tem que se encher dele, irmão. É eu que tenho que me encher dele. Você não vai encontrar no Novo Testamento uma ordem de Jesus falando isso, pedindo para você, ou você pedindo para ele, Senhor, me encha do teu Espírito. Não, você não encontra. Mas encontra sim, enchei-vos do Espírito. Muda. Pensa certo, pensa conforme a palavra de Deus, declare a palavra de Deus como ela está escrita. Não vai na onda desses teólogos, desses músicos que escrevem músicas fora da teologia bíblica. E ficamos aí cantando músicas e louvores que não são bíblicos. E isso confunde a cabeça. Você já percebeu como confunde a cabeça da gente? Daqui a pouco você está orando a Deus, fala, Senhor, enche-me do teu Espírito. Porque a canção faz isso com a cabeça da gente. Então, a palavra de Deus, ela muda. Quando você lê e você compreende, você fala, não, o Espírito Santo já habita em mim. Está declarado aí. Ele veio para me guiar ao conhecimento da verdade. Ai, que maravilha. Agora eu vou me encher dele. Vou ler a palavra, vou me alimentar da palavra, vou orar a Deus, vou cantar louvores bíblicos, com uma boa teologia cristocêntrica. E então sou edificado. Aí acaba aquele negócio de ficar tendo dois polos. Uma hora estou no 110, outra hora estou no 220. As coisas não acontecem como eu quero. Senhor, me encha por favor. Meu filho, que é isso que você está me pedindo? Meu Espírito habita em você. A geladeira está completa aí com o fruto do Espírito. Vai e utiliza isso. É teu. Eu te dei de presente. Faz parte do pacote da salvação. A reconciliação que você teve comigo. Veio o pacotão completo de bênçãos. É como aquele crente que fala assim, Senhor, eu quero ser abençoado. Meu irmão, mais do que você já é impossível. Mais do que você já é impossível. Porque em Efésios 1:3 diz que fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais. Não falta nada. Talvez o que falta é você saber quais são. Talvez o que falta é você se dedicar em descobrir quais são essas bênçãos. Aí você vai falar, é minha essa aqui. Essa bênção me pertence. Não tem que estar pedindo para Deus bênção espiritual nenhuma, porque Ele já nos abençoou com todas. Quais são essas todas? Então vai procurar na Bíblia. Quais são elas? Muda o pensamento. Então para aquele crente de murmurar, o crente vai parar de reclamar, o crente vai parar de se achar menos filho de Deus do que outro. Vai parar com essa história. Porque ele é abençoado assim como o outro, é abençoado assim como a outra, ele é abençoado, ele é abençoado, ele é abençoado, com todas as bênçãos. E nos alegramos em Deus, que fez isso por sua graça, bondade e misericórdia por nós, por amor, derramando todas essas bênçãos na nossa vida. Para que o dia que nós chegarmos diante dEle, ninguém possa argumentar com Deus, dizer assim, eu não pude amar, porque eu pedi tanto amor para o Senhor, e o Senhor não me deu.
Eu não podia viver em paz porque eu pedia paz para o Senhor e o Senhor não me deu paz. Eu não podia viver alegre porque eu pedia para o Senhor alegria no meio das situações que eu estava enfrentando e o Senhor não me deu alegria. Aí o Senhor vai lembrar: filho, eu deixei a minha palavra lá, está escrito que eu te dei todas essas coisas. Você não usufruiu delas porque você não quis. Nesta igreja, graças a Deus, para a glória de Deus, é ensinado isso. Todo domingo é ensinado essas virtudes do Espírito que pertencem a nós e que nós podemos viver por elas e sermos vitoriosos contra o pecado e contra o mundo e contra Satanás. Portanto, somos moradas de Deus. Não se esqueça disso. Deus mora em nós. Está escrito aqui, acabamos de ler. Então o resultado das preciosas promessas de salvação é que no momento em que nós cremos no Evangelho, nos tornamos filhos de Deus. João 1,12 diz: talvez você que está aqui nesta noite ainda não tenha certeza se foi reconciliado com Deus. Talvez você está na dúvida. Talvez essa dúvida sufoca você e você não sabe onde você vai passar a eternidade. Você tem dúvida da sua salvação. Mas a palavra de Deus diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Hoje você tem a oportunidade, se ainda você não fez isso, de crer no nome de Jesus para ser salvo. Nascer de novo, receber a vida eterna, vida de qualidade, vida de Deus, o novo nascimento, vida espiritual. Gálatas 2,20 diz: já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Irmãos, se isso não é motivo de alegria para nós, não sei o que será. Não tem outra coisa que seja mais forte, que seja mais poderoso do que essas palavras de Deus para nós. Portanto, levantemos nossas cabeças, olhemos para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé, e saibamos que tem o dia declarado por Deus e firmado por Deus, que Ele há de voltar para levar-nos desta terra. Todo sofrimento e dor vai se acabar. A presença do pecado não existirá mais. Eu quero experimentar isso. Ah, como eu anseio isso, irmãos. Como eu anseio ficar isento do pecado. Como eu anseio. Porque ainda pecamos, não é verdade? Em pensamentos, palavras e ações. Não é normal mais na nossa vida, depois que a gente conhece a palavra de Deus, viver na prática do pecado. É verdade. O pecado sempre é um acidente na nossa vida. E logo que a gente peca, a gente deve pedir perdão ao Senhor imediatamente. E consertar a nossa vida diante dEle. Para que as bênçãos dEle, as outras bênçãos, não espirituais, mas as outras bênçãos que Ele vai acrescentar na nossa vida, você possa usufruir delas também. E não se esqueça, tudo que o homem plantar, isso ele vai colher. Plante no reino, invista no reino de Deus, invista na sua vida espiritual, consagre ao Senhor os seus dias, viva para a glória dEle, ame-o de todo o vosso coração, sirva ao seu próximo, demonstre o seu amor pelo seu próximo, levando o Evangelho de Jesus, para que ele, assim como você que creu, seja salvo. Se há nesta noite alguém que estava na dúvida: será que eu sou salvo mesmo? Será que eu já me reconciliei com Deus? Se você ainda não tem essa certeza, hoje é o dia da salvação. Hoje você pode se reconciliar com Deus, hoje você pode se tornar filho de Deus, hoje você pode desfrutar das bênçãos espirituais que Deus prometeu a todo aquele que nele crê. E você pode viver seguro que nada e nem ninguém pode te separar de Deus.
Você pode viver em paz, dormir em paz, acordar em paz, viver em paz, pois sabe que a tua vida está segura nas mãos de Deus. Se você não fizer isso, quem sabe você não tenha outra oportunidade. Eu peço a Deus que você tenha. Tem um texto que eu quero terminar, para chamar a tua atenção. Lucas, vamos ver. Não achei o texto. Vou ler Colossenses 1:27. Tinha um outro texto que eu queria ler com os irmãos, mas para encerrar quero ler Colossenses 1:27. Talvez você nessa noite foi tocado pelo Espírito de Deus. Para a igreja, para você que já é salvo, vivei acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que eu, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só Espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Esse é o chamado de Deus para nós, irmãos. Vamos viver de modo digno diante de nosso Deus. Vamos viver essa fé que nós professamos em Jesus de uma forma vigorosa. Que resplandeça a vossa luz. Que você dê sabor. Que você preserve a sã doutrina, mas que você dê sabor à vida. Que as pessoas olhem para você, olhem para nós e digam: eu quero essa vida de paz, de segurança, de alegria, de satisfação, porque isso Cristo veio nos dar e nos deu gratuitamente. Amém? Feche os seus olhos. Quero orar com vocês. Depois vamos cantar um louvor para encerrar nosso culto a Deus. Santo Deus, nosso Pai, somos gratos ao Senhor por essa reconciliação que o Senhor nos concedeu por meio de Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, porque não fomos reconciliados e jamais poderíamos ser pelo nosso esforço, pela nossa religiosidade, pelas nossas obras, mas unicamente pelos méritos de Jesus. Estamos seguros em Tuas mãos. Temos a vida eterna que o Senhor nos concedeu gratuitamente. Temos o privilégio de chamar o Senhor de nosso Pai. Toda inimizade que existia não existe mais. A condenação que estava sobre nós desapareceu. Obrigado, Senhor, por tão grande salvação. Que o Senhor permita-nos, enquanto estivermos vivos nesta terra, viver dignamente diante do Senhor, lutar pela fé do Evangelho, lutar, Senhor, pela sã doutrina, anunciar o Evangelho, Senhor, aos nossos amigos, aos nossos vizinhos, à nossa parentela, porque o tempo urge, Senhor. Queremos ser instrumento em Tuas mãos. Queremos também não só ser instrumento, mas desfrutar de toda essa palavra que nós ouvimos hoje, de mudar os nossos pensamentos em relação, Senhor, à nossa vida aqui na terra. Somos declarados pelo Senhor de santos, separados para o Senhor, separados do mundo, das concupiscências deste mundo, chamados para a glória do Senhor,
para servir ao Senhor. Abençoa, Senhor, cada irmão, cada irmã que tem congregado neste lugar, Senhor, a fim de tomar posse dessa vida eterna, a fim de viver de acordo, Senhor, essa realidade da vida espiritual, experimentando dia a dia como é maravilhoso poder derrotar a velha natureza, como é maravilhoso agradar ao Senhor no Espírito. Que nesta noite, Senhor, se há aquele que ainda está na dúvida, que a Tua palavra possa penetrar em cada coração, Senhor, e transformar a dúvida na certeza, a certeza da salvação por meio de Cristo. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Há alguém nesta noite que quer fazer essa decisão por Jesus pela primeira vez? Há alguém nesta noite que decide tomar uma decisão ao lado de Jesus, abandonar a sua vida de condenado e vir para o lado de Cristo e ser justificado por Ele, a fim de que você tenha a vida eterna e seja salvo, para morar para sempre com Ele? Se há alguém nesta noite, o Espírito Santo do Senhor sabe quem é você. Ele sabe quem é você. E Ele está te convidando nesta noite. Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos. Vinde a mim, vós que estáis sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Venha para Jesus, creia que Ele pode te salvar. Nós vamos cantar uma canção que fala sobre isso, aquela primeira parte. E se você quiser vir aqui à frente, manifestando a sua decisão por Jesus Cristo, você sinta-se à vontade. Vou orar por você. Todos necessitam de um amor perfeito. Coloque-se de pé, irmão. Perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar. Senhor, te damos graças por esse momento precioso diante da Tua presença. Rogamos ao Senhor que nos leve, Senhor, a uma semana de vitória. Nos conduza, Senhor, a águas tranquilas e a pastos verdejantes. Que cada um de nós tomemos a decisão de ter comunhão com o Senhor diariamente por meio da palavra, da oração, dos cânticos e também do testemunho, Senhor. Abençoa a Tua igreja. Ó meu Deus, que toda barreira seja rompida em nome de Jesus. Que todo pensamento contrário à nova criatura que o Senhor declarou que somos, seja rompida em nome de Jesus. E decidamos viver no novo, decidamos viver no Espírito, guiados pelo Teu Santo Espírito, a fim de desfrutar e de experimentar, Senhor, todas as dádivas que o Senhor nos deu por meio de Cristo. Louvado seja Teu santo nome.
em o nome santo de Jesus, nos despeça deste lugar e nas consolações do Santo Espírito, em nome de Jesus, amém. Que o Senhor abençoe a todos e uma ótima semana, em nome de Jesus.